Olá, bem-vindos ao canal Odisseia. Nesse vídeo vamos comentar um tema muito requisitado aqui no projeto Odisseia: propósito para o casal. Eu recebi alguns comentários aqui do projeto Odisseia, pessoas se abrindo e contando algo que é muito comum. Algo que é muito comum nos relacionamentos, especialmente nos relacionamentos que já têm um bom tempo. As pessoas dizem assim: eu tenho tanto tempo de relacionamento, mas a gente não consegue mais ter um propósito comum, ter um objetivo comum na nossa relação. Outros dizem assim: depois de um tempo de relacionamento, eu fui percebendo que, aos poucos, ia perdendo a minha individualidade. E hoje eu não consigo mais manter minha individualidade. Eu sou sugado para o relacionamento, para as demandas do relacionamento. Não tenho tempo para mim. Não tenho tempo para cultivar as coisas que são minhas. Outros chegam a dizer o seguinte, lembrando aquela letra de música: mesmo do seu lado eu me sinto tão sozinho. Narram que, depois de um tempo de relacionamento, embora estejam ao lado da pessoa, há uma sensação de solidão, de abandono, de que um não olha para o outro, de que um não se importa com o outro. Como lidar com isso? Como resolver isso? Como encarar esse problema de frente? É o que vamos discutir nesse vídeo: propósito para o casal. O primeiro ponto que precisa ficar bem claro para todos nós, é que os relacionamentos possuem os seus desafios. Relacionamento não é algo que simplesmente desabrocha, não é algo que acontece sem um esforço, sem uma dedicação. E isso me lembra um caos aqui de Minas Gerais. Minas Gerais é cheia de causos. Dizem que o mineirinho do interior, um agricultor, estava sentado diante da plantação, na beira da estrada, fazendo horário de almoço. E passou um carro chique, assim, uma caminhonete muito chique. A pessoa que estava dirigindo parou, desceu da caminhonete, chegou e falou: boa tarde, mineirinho, boa tarde. Ele: boa tarde. Ele falou: olha, eu estou pensando em comprar umas terras aqui, mineirinho, para investir. Queria saber, essa terra aqui, ela dá café? Ele falou assim: não, dá não, senhor. Eu falei: dá milho? Dá não, senhor. E cana de açúcar? Dá cana de açúcar? Dá não, senhor. Mas que isso? Mandioca, arroz, feijão? Ele falou: não dá não, senhor. Eu falei: mas não é possível. E a pessoa começou a achar meio estranho aquilo, porque atrás do mineiro tinha uma plantação toda bonita. Começou a achar aquilo estranho, né? E aí ele achou que o mineirinho estava ironizando com ele. Ele disse assim: ô mineirinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Quer dizer que nada que plantar aqui nessa terra dá? Ele falou: se plantar, dá. Se plantar, dá. Então, a história nos diz que
Os relacionamentos são como campos de cultivo. São como uma lavoura, como um pomar, como um grande jardim. Eles não dão nada. Não dão nada. E como todo campo, como todo pedaço de terra, se você deixar jogado, nasce espinho, vem bicho, pedregulho, aquilo deteriora. Todo relacionamento largado, deixado, deteriora. Deteriora. Começa a apresentar uma alta carga de dor e de sofrimento. Porque os relacionamentos imitam as lavouras, o pomar, o jardim. É preciso cultivar. Se cultivar, se plantar, aí dá, aí colhe. Então, essa é a ideia central que nós vamos trabalhar nesse vídeo. Como cultivar? Como resgatar aquilo que nos uniu? Como que o casal pode voltar naquele ponto, naquilo que motivou o casal se unir? Aquilo que os inspirou a tomar a decisão de uma trajetória comum, de dividir sua vida, dividir sua intimidade, seus sonhos, suas esperanças, seus anseios, resgatar esse ponto que os uniu. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, Propósito para o Casal. Primeiro ponto dessa nossa reflexão de cultivo do relacionamento, de cultivar, de tratar o relacionamento como uma lavoura. O normal seria a gente esperar que quanto mais tempo de relacionamento nós tivéssemos, mais intimidade, mais acordo, mais consenso. Faz sentido? Seria natural esperar isso. Mas o que acontece muitas vezes, é que com o tempo os relacionamentos se deterioram. Os relacionamentos se deterioram. O casal para de dialogar. O casal para de dividir projetos e sonhos. O casal não interage mais. Por quê? Porque relacionamento é uma jornada, não é um encontro. A gente pensa que é um encontro. Eu vou encontrar você na praça. Aí eu sento, você senta e ocorreu o encontro. Isso é um encontro, não é um relacionamento. Relacionamento é uma caminhada. Relacionamento é uma caminhada de centenas de quilômetros. Então, o que pode ocorrer nessa caminhada? Ora, pode acontecer que você vá numa direção e a pessoa vá em outra. Embora fisicamente elas estejam lado a lado, embora fisicamente elas estejam dividindo o mesmo teto, o mesmo ambiente, emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, elas estão trilhando caminhos distintos. É isso que acontece. Esse é um ponto que nós precisamos prestar atenção, porque a maioria de nós nutre uma perspectiva de relacionamento que é do campo da fantasia, do campo do sonho, do campo dos filmes. Eu encontro o meu amor me encontra e depois do encontro acabou, nada mais precisa ser feito, porque afinal de contas já ocorreu o encontro. Mas não é assim. Quando você encontra alguém, você inicia uma jornada. E essa jornada prossegue. Essa jornada segue anos e anos a fio. É preciso se perguntar, para onde estamos caminhando? Para onde estamos caminhando? Outro aspecto vital do relacionamento. Porque isso representa uma tendência humana. Vamos usar uma metáfora aqui. O
que é uma metáfora, inclusive, bíblica. Geralmente, no início da festa, a pessoa serve o melhor vinho. À medida que a festa vai prosseguindo, você começa a servir o vinho de pior qualidade. A comida já não está tão quentinha, já não está tão boa, começa a cair a qualidade daquilo que a gente oferece. Essa é uma tendência humana. Essa tendência se chama acomodação. Essa tendência se chama lei do menor esforço. Nós vamos procurando uma posição de menor gasto de energia. Você começa a investir cada vez menos. E a gente começa a oferecer cada vez menos e começa a se contentar cada vez com menos. Começa a aceitar cada vez menos. Então, ambos vão diminuindo o padrão de entrega e ambos vão começando a suportar certas coisas que não devem e não precisam ser suportadas. E é claro, você não precisa terminar seu relacionamento para transformá-lo. Jamais eu chegaria aqui e incentivaria alguém a terminar relacionamento. Pelo contrário. Pelo contrário. A melhor de um relacionamento que já tem tempo são as potencialidades, as maravilhas que esse relacionamento pode oferecer. Porque é um terreno que você já conhece, você já sabe quais são os problemas. E acredite, mudar de relacionamento nem sempre é a melhor solução. Aliás, na maioria das vezes, não é a melhor solução. Não é disso que estamos falando. Estamos refletindo sobre padrões que acontecem no relacionamento. A gente começa a entregar cada vez menos. Então, na parábola bíblica, a gente começa a oferecer um vinho de menor qualidade. O vinho aqui como símbolo da alegria, o vinho como símbolo do amor, do afeto, do carinho, do cuidado. A gente começa a cuidar cada vez menos. Chega um determinado momento que nós estamos entregando para o nosso relacionamento menos do que a gente entrega para um estranho. A gente trata melhor o estranho que encontrou na rua do que a pessoa que está do nosso lado. Essa é uma tendência forte. Então vimos aqui 2 processos que podem corroer seu relacionamento. Nós estamos refletindo aqui sobre 2 coisas que podem destruir o seu relacionamento. A primeira, cada um caminhar numa direção. E chega um determinado momento que eles são 2 estranhos indo em direções opostas. E o segundo elemento, cada vez você entregar menos carinho, menos cuidado, menos afeto, menos amor, menos. Você cada vez entrega menos. Você está minguando. Seu relacionamento começa a ficar anêmico. Com relação a isso, eu me recordo aqui de um poema sobre o casamento, que na verdade é um poema sobre toda a relação afetiva. O poema é de Khalil Gibran, está no livro O Profeta. Eu vou ler esse poema. Sobre o casamento. Nascestes juntos, e juntos ficareis para sempre. Estareis juntos quando as asas brancas da morte acabarem com os vossos dias. Estareis juntos mesmo na memória silenciosa de Deus. Mas que haja espaços na vossa união e que os ventos celestiais possam dançar entre vós. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor uma prisão. Deixai antes que seja um mar ondulante entre as margens das vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais de uma só taça. Parti o vosso pão ao meio, mas não comais do mesmo pão.
cantai e dançai juntos, mas deixai que cada um de vós fique sozinho. Como as cordas de uma lira estão sozinhas, embora vibrem ao som da mesma música. Entregai os vossos corações, mas não ao cuidado um do outro, pois só a mão da vida pode conter os vossos corações. E ficai juntos, mas não demasiadamente juntos, pois os pilares do templo estão afastados, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Fantástico esse poema, e ele dá o tom de algumas dicas que nós vamos dar aqui agora, para que você encontre um propósito comum no seu relacionamento. Vamos lá? Pega o papel, caneta, lápis e anote essas dicas. Primeira dica, que já deve ter ficado clara nesse poema: estar junto sem perder a individualidade. Esse é um grande desafio do relacionamento. Porque as pessoas vivem juntas, elas mantêm uma intimidade sexual, emocional, intelectual, financeira, elas têm uma intensa intimidade, elas vivem juntas, mas elas precisam manter suas individualidades. Porque nós não nos relacionamos para que alguém preencha nossas falhas. Não é isso. Relacionamento é uma somatória mais profunda. Você se relaciona com alguém para formar um todo que é maior do que as partes. Nós não deveríamos buscar um parceiro afetivo para complementar vazios que são nossos. A função do relacionamento não é preencher vazios, não é preencher carências. Uma pessoa vazia, uma pessoa carente, uma pessoa dependente, uma pessoa mal resolvida, ela destrói seus relacionamentos. Você deve preencher suas carências. Você deve se desenvolver espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, para se tornar um ser humano inteiro, para curar suas feridas, para não ficar como uma criancinha carente, dependente, porque nós precisamos de autonomia, de maturidade, de independência. E quando você se torna maduro, autônomo, independente, curado, você se relaciona melhor. Porque você está procurando o outro não para ele preencher suas falhas, você está procurando o outro para formar algo maior do que você, maior do que o outro, maior do que vocês dois juntos. Porque um relacionamento é mais do que 1 mais 1. Em uma relação, 1 mais 1 é mais do que 2, é 3, é 4, é 5. Então cultive a sua individualidade, cultive o seu aprimoramento, seu autoconhecimento, seu desenvolvimento pessoal, cure as suas feridas, cure os seus traumas, procure uma assistência psicológica, procure um psiquiatra se for necessário, procure ajuda, mas cure seus traumas e suas feridas. Não fique despejando suas dores no outro. Você precisa manter sua individualidade e você precisa cuidar de você para que o seu relacionamento seja saudável, seja sadio. Mantenha a sua individualidade. Relacionamento é caminhar junto, não é se tornar a outra pessoa. Você caminha junto, mas cada um com as suas pernas. Dica número 2. Tenha atividades exclusivas, pessoais. Cada parte do casal
tem que ter suas atividades pessoais. Aquilo que você faz sozinho, aquilo que você faz para você, aquilo que você faz para o seu prazer, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, sem o outro. Você precisa manter uma vida individual. Então você precisa fazer coisas que são só suas. Não dá para fazer tudo junto. Não é saudável. Isso não é saudável. Eu preciso ter espaços de privacidade. Espaços em que eu cultivo a minha individualidade. Não de uma forma egoísta, não. Isso não tem nada a ver com egoísmo. Isso tem a ver com desenvolvimento humano e espiritual. Você precisa de um tempo e de privacidade para se autodesenvolver, para crescer, para se aprimorar. Todos precisamos desse tempo. Além disso, todos precisam ter atividades que gostam de fazer, que dizem respeito ao seu propósito. A sua missão de vida, o seu propósito, necessariamente não é o mesmo da pessoa que está no relacionamento com você, embora vocês precisem encontrar propósitos comuns. Mas é importante preservar essa privacidade, cultivar a sua individualidade. Dica número 3. Ter atividades em conjunto. Eu também preciso ter atividades só do casal. É só do casal. Eu não estou falando do casal com filho. Eu não estou falando da família. Atividade exclusiva do casal. O momento em que o casal fica só os dois. Um com o outro. Fazendo algo só os dois. Porque isso é cultivar a terra. Lembra da piada do mineirinho? O relacionamento não dá se você não cultivar. Não dá café, não dá milho, nada. Você precisa cultivar. Esses momentos em que você faz algo em conjunto, esses momentos em que você passa só os dois, é o momento em que eu cultivo a terra. É o momento em que eu vou arar a terra. É o momento em que eu vou jogar o adubo, é o momento em que eu vou semear, é o momento em que eu vou cultivar a minha relação. Então veja que tem que ter um equilíbrio. Eu preciso ter atividades que são só minhas, mas eu preciso ter atividades que são só do casal. E aqui não vale sair com a família inteira, porque às vezes o casal acha que está saindo com todos os filhos e está tendo um tempo para o relacionamento. Não. Quando você sai com os filhos, quando você faz uma atividade com os filhos, você está cultivando a família, não o relacionamento. Cultivar relacionamento é só os dois. É aquilo que o casal faz junto. Pode ser menino. Tem casal que escolhe, tal dia da semana, assistir um filme sozinho. É uma pipoca. Fazer um tiragosto, cozinham juntos. Tem milhões de coisas. Tem gente que gosta de andar de bicicleta, fazer uma caminhada, fazer junto. Então, aquela atividade o casal faz junto. É o momento em que eles cultivam a intimidade. É o momento em que eles conversam. É o momento em que lava a roupa suja. É o momento em que você atualiza. É o momento em que interage. É o momento que você está cultivando a sua terra. Você está cuidando do pomar, cuidando do jardim. Atividades em conjunto. 4ª dica. Quando eu estou em um relacionamento, eu preciso compreender que o relacionamento não é estático. O outro está sempre mudando e progredindo. Às vezes as pessoas dizem no relacionamento, você mudou tanto, se queixando como se isso fosse ruim, como se isso não fosse natural. Mas o natural é mudar. O natural é que os dois mudem, e mudem muito. O natural é que os dois cresçam. O natural é que os dois se desenvolvam. Daí a importância de passar um tempo juntos. Para quê? Para sincronizar, para atualizar, para que os dois possam entender o que está acontecendo um com o outro. O que o outro está mudando, o que ele está crescendo,
como que a mentalidade dele está crescendo, como que ele está se transformando. Se eu me sinto ameaçado com o progresso e com a mudança do outro, muitas vezes isso é um sinal de que eu estou relapso com o meu próprio progresso e com a minha própria mudança, com o meu próprio aperfeiçoamento. Eu estou assistindo o outro e estou negligenciando o meu próprio desenvolvimento. Um relacionamento duradouro e feliz não é um relacionamento que não tem problema. Um relacionamento duradouro e feliz não é um relacionamento que não tem atritos, que não tem discordância. Um relacionamento duradouro e feliz é um relacionamento em que há espaço para os dois crescerem, para os dois mudarem, para os dois se transformarem. Quinta dica. No relacionamento, eu preciso levar a sério o desenvolvimento pessoal, o aprimoramento. Porque muitas vezes nós encaramos o lar, o relacionamento, como um espaço de acomodação, como um espaço de preguiça. Mas o relacionamento e o lar é um espaço de refazimento, não de acomodação. O lar é um espaço de regeneração, não de preguiça. Nós devemos cultivar o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento afetivo e o desenvolvimento fisiológico no relacionamento. O relacionamento tem que ter um espaço para o desenvolvimento. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Se o pé cresce e o sapato é o mesmo, fica apertado. O relacionamento tem que crescer junto com as pessoas que se relacionam. O relacionamento começa de um jeito, começa de um tamanho. As pessoas amadurecem e crescem, o relacionamento tem que amadurecer e crescer também. Porque senão não cabe, senão as pessoas não cabem mais no relacionamento. Essas são as dicas, e agora eu vou deixar um exercício que vai ajudar no ponto essencial desse vídeo. Senta com seu companheiro, com a sua companheira, com seu parceiro afetivo. Pega uma folha em branco, divide ao meio. Do lado esquerdo você escreve assim: objetivos comuns. Do lado esquerdo você escreve assim: objetivo de fulano, objetivo de ciclano. Do lado esquerdo você vai anotar 3 objetivos comuns do casal. Resgata isso. Recupera isso. Por que vocês estão juntos? O que fez que vocês tomassem a decisão de ficarem juntos? Resgata isso. Se isso já estiver desatualizado, crie objetivos novos. Qual o problema? Estabeleça um propósito do casal. O que vocês querem juntos? Escreve esse objetivo. Escreve esse objetivo. Do lado direito, escreva objetivo de X, objetivo de Y. Qual é o objetivo particular de cada um de vocês? Isso tem que ficar claro para que um apoie o outro e para que ambos cultivem o objetivo comum. Gostou desse vídeo? Achou que ele ajudou? Achou que ele clareou? Esse não é um vídeo com respostas prontas, não é um vídeo de receita de bolos, é um vídeo de reflexão. Dê o seu like, compartilhe com as pessoas que você gosta, que você ama, faça seu comentário, conte histórias, compartilhe com o Projeto Odisseia suas histórias, suas experiências. Até o próximo vídeo.